Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Bom, eu queria que vocês abrissem a apostila lá na página 19, que ficou o conteúdo ainda do primeiro capítulo, né, para nós fecharmos. E nós vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, lembram? E é muito importante que a gente utilize essa forma, né? Essas figuras, porque nós daqui para frente vamos nos deparar com análise de poema, e muitas vezes essas figuras de linguagem são características de algumas escolas literárias. Então vamos lá. Nós vamos ver algumas figuras de linguagem. A primeira que nós temos ali na página 19 é a paranomásia. O que é uma paranomásia? Paranomásia é uma figura de linguagem que tem característica a reprodução de sons parecidos em outras, em palavras com significados diferentes. Ou seja, o som delas são parecidos, né? É parecido, mas o significado diferente, como tem ali no exemplo, né? Que ele coloca bem a palavrinha sobras no poeminha ali de Chico Buarque, que nós temos ali sobras e sombras. Ali só o que não é emitido é o som do M, certo? Então a essa figura de linguagem nós chamamos de paranomásia. Depois nós temos uma outra figura de som, tá? Figura de linguagem de som, que é a onomatopeia. A onomatopeia, ela consiste na descrição dos ruídos, né, de alguém, né, de alguma coisa, de algum barulho, enfim. Quando ele coloca assim, por exemplo, o barulho de um voo, né, que ele coloca esvoaça, libélula, e colibri, pupila, beija-flor, o beija-flor, bzz, besouro, bzz. Então esse bzz é a onomatopeia, que ele emite o som das asinhas da libélula, tá? Uma outra figura de linguagem que nós temos ali é a hipérbole. A hipérbole consiste no exagero proposital, né, para dar essa intensificação, né, visando criar um efeito de sentido no texto. Tô morrendo de fome, né? Te esperei aqui 1000 vezes, né? Te esperei aqui 1 milhão de horas, né? Um exagero, enfim. Ali nós temos o exemplo de uma xícara que ele diz assim, ó, uma rápida pausa para um cafezinho, né? De volta do trabalho, ele com uma xícara gigante, né? Faz uma analogia ali desse cafezinho, né? Bom, e a metáfora? A metáfora corresponde ao uso de uma expressão em lugar de outra, né? Havendo uma relação entre os sentidos dessas expressões. Quando elas fazem uma comparação, só que é diferente. A comparação, nós temos o conectivo como. A metáfora, não. É como se ela fosse afirmativa, né? A Índia dos lábios de mel, por exemplo. Índia dos lábios de mel. Lábios de mel? Lábios de mel? A Índia não tem lábio de mel, né? A Índia, os lábios dela são como mel, são doces como mel. É isso que ele está querendo dizer, tá? Mas não que ela sejam os lábios de mel, certo? Aí depois nós temos a metonímia. A metonímia é a substituição de uma palavra ou expressão por outra, né? Em que haja uma relação de proximidade de significados entre ela. Essa proximidade permite que uma dessas palavras seja usada no lugar de uma outra para alterar o sentido, tá? Quando ela diz assim, ó, o sol substitui a luz, né? A metonímia também a gente pode dizer assim, que comprei Omo, não é Omo, é a marca, né? A marca pelo produto, o autor pela obra, né? Li Machado de Assis, eu não peguei Machado de Assis e li o Machado de Assis. Eu peguei a obra de Machado de Assis e li, né? É nesse parâmetro que é a metonímia. O exemplo aqui da apostila, ela tá mais
muito complexa, né? Quando ele coloca ali, o sol bate em chapa nas casas antigas, o mar em balança, rede mole sem corpo de mulata, verde, azul, lilás, verde e outra vez. As praias espreguiçam-se malandras, é a hora das linhas repousantes. Então, no primeiro verso, quando o sol bate em chapa nas casas antigas, usa uma única palavra com o efeito que a luz emite pelo sol. Ela substitui a luz pelo sol, pelo planeta, né? Não sei, como é que fala? Não sei se é planeta, não é planeta, esqueci, pelo sol, tá? Então, ele faz essa referência da luz sendo sol, tá? Depois, lá embaixo, nós temos a sinestesia. O que é a sinestesia? A sinestesia nada mais é do que a comparação que eu faço com os nossos sentidos, quais são os sentidos que nós temos. Olfato, paladar, audição, visão e o tato. Então, muitas vezes, eles comparam alguma coisa dos nossos sentidos ao toque, enfim. É uma característica, tá? É uma característica do simbolismo, né? Do nosso Cruz de Souza, querido, nosso autor Cruz de Souza. Tanto é que eles pegaram um poeminha dele ali, porque não tem outra pessoa tão boa para comparar essa figura de linguagem como ele, né? Quando ele diz assim, ó, há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurantes de lamento. Né? Ali eu tenho dois sentidos que ele está falando. O primeiro verso ele fala da questão da sonoridade. Ó, plangentes violões dormentes mornos. Ali ele está comparando o som, né, dos violões, certo? Que evoca, né, enfim, que é a audição. Então ele coloca ali a audição. E mornos a questão do tato, né? Então nós temos esses dois sentidos, a audição e o tato. Morno, como é que eu sinto que é morno quando tá tocando, certo? Então por isso é considerado esses sentidos, tá? A antítese quer dizer ideia contrária, né? Palavras contrárias, porque o paradoxo ele diz ideias contrárias, tá? O amor é fogo que arde sem se ver. Quando eu digo amor é dor que desatina sem doer. Eu estou fazendo um paradoxo, eu estou tendo uma ideia. Como que o fogo arde e não se sente? Né? Como isso? E a antítese são por palavras mesmo, como quente, frio, noite, dia. As próprias palavras é que definem essa figura de linguagem. Tá? A antítese também é uma característica e o paradoxo de uma escola literária chamada Barroco, que nós vamos ver logo depois. Tá? Nasce o sol, não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite. Luz, noite. Tá? Em tristes, e continua as tristezas e alegrias. Essas são as antíteses. E o paradoxo, olha só, no meio do impossível do signo e o rio passa parado, paradoxal. Como que o rio passa parado? Não tem como, o rio é corrente, não tem como, né? Enfim, essa é a diferença do paradoxo para a antítese. A ironia, né? A ironia, ele trabalha na questão do... A ironia é aquilo que ele não quer dizer, ele é irônico, né? Quando ele coloca ali naquele quadrinho, lá da página 22, coça, coça, que coceira em cão. Não, estou trocando estou tocando a minha viola invisível. Quando ele fala, né, tá ironizando a fala do gato ali, certo? A fala com o gato, né? Então, essa é a ideia que nós temos da ironia. Nós temos as atividades lá da página 24 e 25. Depois nós temos o período literário ali, que se vocês quiserem dar uma lida, só para vocês terem uma noção do que seja. Eu vou usar o vídeo que eu iniciei a introdução lá do
trovadorismo e já vamos fazer as atividades juntos, tá? Então, eu vou mandar esse vídeo e tenho do trovadorismo também. Um grande beijinho a vocês, espero vocês na nossa aulinha. Beijo!